Nós vamos conversar sobre uma solicitação que já foi protocolada e aprovada na Câmara de Vereadores de Maceió para que seja realizada uma audiência pública para discutir políticas públicas para dependentes químicos em situação de rua. Nós falamos, inclusive, desse tema recentemente aqui no programa Antena Manhã, e agora nós voltamos com o vereador que é o autor dessa solicitação da audiência pública, o vereador delegado Tiago Prado. Seja muito bem-vindo, vereador. Bom dia para o senhor. Bom dia. Bom dia, Abdias. Bom dia, Felipe. Bom dia a todos os ouvintes. Vereador Tiago Prado, a gente conversou há pouco tempo sobre a ideia do projeto, sobre o que o senhor pensa sobre essa questão. Agora já é uma audiência pública que já tem data marcada, como vai ser e quando vai ser essa audiência e o que vai ser discutido nela? Então, Abdias, demos início a esse processo para enfrentarmos essa problemática que é dependentes químicos em situação de rua em Maceió. Isso porque a gente tem um exemplo terrível, que é em São Paulo, aquela Cracolândia gigantesca que se formou ali no centro, justamente por conta de uma falha nas políticas públicas e uma falha no enfrentamento ao problema a partir de anos. E se a gente fica estático, né, de braços cruzados frente a esse problema aqui em Maceió, a gente vai ter, talvez a semelhança de São Paulo, não naquela proporção, claro, mas a semelhança daquilo, várias Cracolândias aqui. E é o que já vem se formando. Nós temos Cracolândias no bairro da Levada, no Benedito Bentes, embaixo do viaduto da Favela da Federal, na Praça Sinibu. O centro da cidade está repleto de pontos em que há concentração de usuários de drogas, ali próximo às lojas americanas, na Praia da Avenida. Então, quer dizer, nós temos Maceió sendo tomadas por Cracolândias e há um posicionamento de que não se deve mexer nesse problema. O que eu acho que é um grande paradoxo, porque quem defende essa ideia, normalmente pessoas com ideologia mais à esquerda, entende que essas pessoas não podem ser removidas, não podem ser transferidas para algum local público. O que eu entendo que é paradoxal e contraditório, porque não há como conceber que aquelas pessoas estão numa situação de mais dignidade do que estaria num abrigo ou numa clínica de tratamento. Eu conheço as duas facetas do problema, vou muito às ruas, falo inclusive diretamente com essas pessoas e vou também nas clínicas de reabilitação, nos abrigos públicos e observo a diferença absurda que é quando uma pessoa está em tratamento. Recentemente, conseguimos viabilizar uma internação involuntária para uma dependente química, que foi inclusive uma solicitação da mãe dela, que já não aguentava mais ver a sua filha com alta agressividade dentro de casa por conta do uso de drogas. E ela hoje está internada, após algumas semanas a gente conseguiu imagens dela e ela está uma outra pessoa. Quer dizer, a internação ela é uma porta de saída do problema e, enquanto cidade, precisamos discutir o tema para que a gente possa ampliar essa política pública aqui em Maceió, né, com a participação de todos os órgãos envolvidos. O senhor tem ouvido essa população, tem visitado esses pontos crônicos da cidade, tem ouvido os familiares? Como é que está esse processo? A gente vai nas ruas, né, falar diretamente com esses dependentes químicos. Alguns deles, e aí eu digo a minoria, querem tratamento. É a minoria mesmo, porque eles estão numa outra frequência. Eles estão completamente viciados, drogados, entorpecidos, de modo que eles perderam a racionalidade. O crack, ele faz isso. O crack, ele afasta a pessoa do seu ciclo social, do convívio familiar, ele afasta a pessoa do trabalho. Eu faço um desafio aqui, alguém me falar aí, uma pessoa que é dependente químico de crack há mais de um ano, que esteja exercendo algum tipo de trabalho. Pode me comprovar, não há. Você tem uma pessoa que é dependente de maconha, até de cocaína. Você vê a pessoa trabalhando, porque a cocaína você usa ali no momento festivo. O crack não, ele afasta, ele rasga a pessoa de todos os seus ciclos sociais. De modo que essas pessoas, quando estão em situação de rua e drogadição, além de estarem inseridas num problema de saúde pública, elas entram também na esfera de um problema de segurança pública. Porque, olha, se ele não consegue exercer nenhum tipo de trabalho, como é que ele vai sustentar o seu vício? Alguns vão para a mendicância, algumas mulheres vão para a prostituição, mas uma grande parcela desses dependentes químicos vão cometer arrombamentos na cidade. E aí a gente tem uma série de comércios, estabelecimentos comerciais passando por arrombamentos e quem está pagando essa conta é o empresário, é o comerciante que já tem uma dificuldade tremenda, né, de ter ali seu negócio de portas abertas. Então veja que esse é um problema complexo
que envolve segurança pública, políticas públicas, saúde pública, e por isso que a gente vai enfrentar o tema para buscar uma solução. Quando o senhor apresentou, vereador, a solicitação para essa audiência pública, como é que foi a repercussão entre os colegas vereadores do senhor? As sessões começaram esta semana, o senhor já apresenta esse trabalho, e como é que foi a receptividade entre os vereadores? Gerou uma boa discussão, cada um com seu ponto de vista, né? E aí, a audiência pública é justamente para isso, né? É para um debate plural, em que cada um tem o seu posicionamento, o seu ponto de vista. A vereadora que ela votou contra, foi a única vereadora a votar contra o nosso requerimento, por entender que a internação não é uma via importante, né, na ótica dela. O que nós, evidentemente, discordamos, e pautados em situações e experiências práticas, né? Experiências que, inclusive, a gente demonstra aí nas nossas redes sociais, de pessoas que passaram por um processo de internação e hoje estão em processo de recuperação. Recentemente fui a algumas clínicas de reabilitação aqui de Maceió, justamente para ver se essas clínicas têm a capacidade de absorver esses usuários, esses dependentes químicos, de modo a transformar a vida dessas pessoas, e eu constatei que sim. Conversei com os dependentes que lá estão em tratamento e eles informaram que sim, tem condições totais e plenas de eles poderem sair desse vício. O que há de desafio para todos nós é o pós-tratamento. Muitos acabam tendo recaídas. Retornando. Acontece, precisa ter muita força de vontade também. Claro que a clínica, né, Felipe, é um processo ali transitório. Sim. E de, enfim, direcionamentos, mas acontece muito a questão das recaídas. Vereador, também. só para o nosso público de casa entender, essa internação se dá de maneira compulsória, não é isso? Isso. E esse tema acaba gerando até discussões e dividindo opiniões, né? Tem gente que discorda da internação compulsória e tem gente que defende. O senhor, no caso, acha que é a maneira mais viável para esse caso? Nós temos hoje previsto em lei federal 3 tipos de internação. A voluntária, quando a pessoa, o dependente químico, quer se internar, o que no âmbito dos dependentes de crack é minoria esmagadora. Nós temos a internação involuntária a pedido dos familiares da pessoa envolvida, como foi o caso recente que eu citei aqui, que a mãe pediu a internação da filha. Nós temos a internação involuntária decorrente de decisão judicial e temos a internação voluntária promovida pelo próprio poder público após uma análise multiprofissional que envolve aí psicólogo, psiquiatra, assistente social, médico, de modo que avalie que aquela pessoa realmente está na iminência ou está cometendo mal a si e a outrem. Ou seja, essa pessoa está fora de si completamente, está fora do âmbito da racionalidade e ela precisa de um tratamento. Ela precisa estabilizar para que então se prossiga para outras modalidades de tratamento. Não necessariamente que essa pessoa fique internada por longo tempo. Evidentemente, a gente precisa de um tratamento de impacto inicial para que essa pessoa se distancie das drogas, passe por um processo de desintoxicação e aí vem inserir diversos outros fatores que são importantes, como religiosidade, é importantíssimo, uma ocupação, um trabalho. E isso é o que é feito nessas comunidades terapêuticas, que favorecem o tratamento. Mas, claro, não existe a pílula da vontade. Se existisse, a gente teria estaríamos a um grande passo de resolver o problema, porque o fator mais importante é realmente a vontade de se recuperar. Mas não há como a gente imaginar que deixar essas pessoas em situação tão indignas como se zumbi fosse ao longo da cidade é a melhor solução. Eu discordo e vou lutar ao longo de todo o meu mandato para que Maceió implemente uma política séria para tratar os dependentes químicos em situação de rua. Eu acompanhei a sessão que foi feita essa discussão e alguns vereadores levantaram um ponto sobre que tinham medo, receio que isso fosse uma espécie de higienização da cidade. Queria que o senhor esclarecesse esse ponto para deixar claro que não se trata disso, sim uma ajuda para esses moradores de rua. É um termo completamente equivocado, né? Um termo que diz respeito à higienização como se fosse uma limpeza, e não é. É um acolhimento, na verdade, a essas pessoas. O que nós precisamos é abraçar essas pessoas e tirar elas das ruas, dessa situação indigna em que se encontram, e colocar num espaço em que ela pode ser tratada. E isso é muito importante dizer, deixar claro. Inclusive, as próprias pessoas podem constatar isso. Vá às praças, veja como aquelas pessoas estão e vão numa clínica de reabilitação e compare. É uma comparação muito simples de ser feita. Portanto, é totalmente descabido esse discurso de que isso é higienização social, então vamos deixar assim. Ora, como eu disse há pouco, é paradoxal.
imaginar que isso, deixar uma pessoa assim, dormindo a céu aberto, por exemplo, num período de chuva como esse, dormindo ali, podendo ser surpreendido com uma enxurrada, ser levado ao esgoto, né? Ali mesmo na Nevada, nós temos ali um córrego enorme, que divide a Brejal do Bom Parto e que existem muitos usuários de droga. A pessoa ali é arrastado para dentro de um córrego e morre, quem é o responsável disso? Quer dizer que é melhor deixar aquele cidadão ali do que levar para uma clínica de reabilitação? É óbvio que não. Quais são os argumentos? Eu achei interessante essa discussão, porque eu fico me perguntando, se não for para levar para uma clínica de reabilitação, qual é o caminho, qual é a solução das pessoas que discordam da internação compulsória? O senhor tem essa informação, vereador Tiago Prado? Porque o senhor colocou aí, a pessoa está vulnerável a inúmeras situações, nós já vimos assassinatos, briga, violência, enfim, uma série de questões. Qual seria outro caminho? Às vezes entre eles mesmos. Né? Às vezes entre eles Sim. próprios. Existe um caminho apontado por quem discorda da medida? Sim, Abdias. Alguns deles entendem que é um direito da pessoa humana permanecer onde quer ficar. Então já é um conceito aí de liberdade. Outros defendem que a política deve ser outra, a de redução de danos, em que a pessoa continua onde está e aí vai sendo medicada, vai sendo acompanhada como uma espécie de consultório na rua, que é um programa brilhante que nós temos aqui na saúde de Maceió, mas que demonstra que não é o suficiente. E a Cracolândia de São Paulo vem enfrentando, a Prefeitura Municipal de São Paulo vem enfrentando o problema lá de suas Cracolândias justamente com essa política de policiamento permanente nas áreas de Cracolândia, isso sendo feito pela Guarda Municipal, e também aumentando a quantidade de internações e tratamentos desses dependentes químicos. Ou seja, eles estão enfrentando o problema. Não estão cruzando os braços e assistindo de camarote as Cracolândias se avolumarem. Até porque São Paulo já chegou no limite, né? Ou melhor dizendo, passou do limite. Prejudicou ali todo o comércio, a segurança pública, e por isso que eles estão enfrentando e estão conseguindo reduzir a quantidade de dependentes químicos ali nas ruas. Obviamente que a audiência pública é aberta para todos que desejam participar, mas estão sendo convidados alguns órgãos específicos? Sim, a começar pelo Ministério Público e Defensoria Pública, órgãos importantíssimos na discussão desse tema. Nós temos promotores e defensores que atuam muito nessas pessoas em situação de rua e será brilhante a participação deles para que a gente possa construir em conjunto a solução. Nós estamos entrando em contato com profissionais da saúde que trabalham no CAPS-AD, que também já manifestaram interesse em participar. Nós convidamos também empresários. Convidei também uma empresária ali do bairro da Pajuçara, que é muito prejudicada pelos dependentes químicos que permanecem durante toda a noite na porta do seu estabelecimento, causando um grande transtorno. E é só passar ali pela rua Jangadeiros Alagoanos no período noturno que vocês verão. Tenha um pouco de empatia, pense que se aquele comércio fosse seu, como é que você estaria hoje? E temos também profissionais da segurança pública que estão sendo convidados também. Então a gente vai propor um debate bem plural. Inclusive os colegas vereadores também foram convidados, todos com seu ponto de vista, para que a gente possa construir uma solução, que não dá, como disse, ficarmos em situação estática frente a um problema tão complexo como esse. Vereador, já foi definida uma data para essa audiência pública e para quem está nos acompanhando, como é que faz para participar? A população é só chegar lá, precisa se identificar, se inscrever em algum lugar? A gente vai divulgar nos sites oficiais da Câmara de Vereadores, também divulgarei nas minhas redes sociais, @delegado Tiago Prado. A gente está nesse momento inicial justamente fazendo todos esses convites, né? O requerimento foi aprovado na quarta-feira. Próxima semana nós iremos fazer diversas visitas para estender o nosso convite e explicar qual é a ideia da audiência pública. E quando a gente tiver difundido o máximo essa informação, a gente marcará a data e aí fará a divulgação para todos aqueles que queiram participar. Mudando de assunto agora, vereador Tiago Prado, o senhor foi escolhido como líder do PP na Câmara de Maceió. Qual será o papel do senhor nessa liderança? São quantos vereadores do PP? O senhor poderia nos atualizar também? É uma bancada pequena em número, mas grande em qualidade. Nós temos aí o vereador Davi Davino, que é o nosso decano, que está no nono mandato, né? Tem uma experiência enorme de Câmara de Vereadores, de políticas públicas. Nós temos também a vereadora de segundo mandato, Olívia Tenório, uma voz muito importante na defesa das mulheres. E estarei ali com muita honra à frente da bancada do PP,
trabalhando para que a gente possa servir de apoio à gestão do prefeito JHC. O PP é um partido que faz aliança com o PL, né? E a gente vai estar trabalhando ali na Câmara de Vereadores para que a gente possa dar maior fluidez às políticas públicas que querem ser implementadas pela Prefeitura de Maceió, assim como também os projetos de lei de interesse do Executivo. Vereador, a gente tem acompanhado as discussões em torno das sessões virtuais, do fim dela ou da manutenção. Na primeira sessão do ano, eu estive lá cobrindo o evento e conversei com o presidente da Câmara atual, o vereador Chico Filho, e ele falou que o virtual veio para ficar e que, pela fala dele, não seria interessante acabar com as sessões virtuais. Ontem, o vereador e ex-prefeito de Maceió, Rui Palmeira, apresentou um requerimento pedindo o fim das sessões virtuais e que elas sejam 100% presenciais, e apresentou até como argumento de que quando foi instalado essa condição da sessão virtual, seria ali pelo período pandêmico e apenas, e que hoje já não mais se justificaria. Qual o posicionamento do senhor? E essa discussão foi tratada já internamente entre os vereadores, se deve permanecer a sessão virtual? Isso está em discussão, de fato. Eu sou adepto da ideia de que o debate ele flui de uma forma muito melhor e rica quando estamos presentes ali em sessão, né? Haja vista que cada colega participa, pode ouvir um outro diretamente e assim engrandecer a casa da Câmara de Vereadores. Então isso está em discussão. O vereador Rui Palmeira salienta que essa medida foi implementada na pandemia e pelo fato da pandemia ter se encerrado, deveria imediatamente acabar. Mas a gente tem que observar que a pandemia deixou uma herança, deixou um legado para todos nós no mundo, né? E um desses legados foi justamente o uso do meio virtual para diversas funções. É tanto que o home office em diversas empresas permaneceu. Não quero aqui dizer que a gente deve proporcionar que os principais debates e discussões e a maioria das sessões sejam de modo virtual. Mas é algo a discutir para ver talvez aí uma proporcionalidade, né, sempre a prestigiar os debates e as sessões presenciais. Esta deve ser a regra, vereadores estando no plenário e, excepcionalmente, mediante alguma justificativa, né, está podendo o vereador participar da sessão de modo virtual. Até porque pense em uma situação de deslocamento ou em que ele esteja na comunidade. Se ele não puder participar de maneira virtual, ele será impedido de participar de um debate, de acompanhar, de fazer uma votação. Então é interessante que a gente crie essa possibilidade de que em situações excepcionais e mediante justificativa plausível o vereador possa participar de maneira virtual. Usando como exemplo, vereador, a Câmara Federal, o novo presidente da Câmara, Hugo Mota, ele instituiu que às quartas-feiras, obrigatoriamente, os deputados têm que estar presencialmente e as demais sessões podem acontecer de maneira híbrida, virtual. Então, acho que seria até uma ideia para vocês levarem lá para a Câmara, para ter de fato um dia ou dois que seja obrigatoriamente, que a presença seja obrigatória. E de fato, eu tenho acompanhado essa semana, Abdias, a sessão, e elas têm até se estendido mais do que vinha acontecendo no ano passado, né? Agora, a casa está mais cheia, tem mais vereadores, então o debate está muito mais proveitoso. Isso. E como é que está a discussão em torno da composição das comissões temáticas? Já foram definidas? Já, o presidente apresentou ontem, né, com o colégio de líderes, o primeiro desenho das comissões, né, tendo aí os seus presidentes e membros, e ali surgiu algumas necessidades de ajustes. Nós iremos conversar nos próximos dias para refazer algumas dessas comissões. Tem muitas comissões importantes, né, para a nossa cidade, comissões de assuntos urbanos, comissões que aí vai discutir o nosso plano diretor, né, que a gente pretende trabalhar ao longo dessa legislatura. Nós temos a Comissão de Constituição e Justiça, sempre considerada a mais importante, pela qual todos os projetos de leis passam, Comissão de Orçamento. Estou também trabalhando para transformar e criar a Comissão de Segurança Pública, para que a gente possa discutir aqui no âmbito do município de Maceió a segurança pública, e já está comprovado que segurança pública é um assunto do município. Estamos aqui há quase 30 minutos falando justamente de segurança pública no âmbito municipal. Então, isso precisa ser implementado, essa nova temática aqui na Câmara de Vereadores.
como também saúde e educação. Então, são muitas comissões muito importantes em que há um debate permanente de projetos de leis que dizem respeito aos temas e, por isso, a importância de participação proporcional de todos os nossos membros ali da casa. Vereador Tiago Prado, a gente teve agora na quarta-feira uma demonstração do que pode ser o inverno aqui na nossa capital, que ano após ano gera um caos urbano. A gente viu teto de casa que desabou, muro de empresa que veio ao chão e acidentando pessoas, ciclista descendo na enxurrada, homem sendo resgatado com um carro ilhado. Como é que o senhor, como vereador, pretende cobrar que, sobretudo, a Secretaria de Infraestrutura mapeie esses pontos e traga soluções efetivas? Porque a gente tem hoje uma rede de esgotamento sanitário, de drenagem, pavimentação defasada, né? A cidade cresceu e existem bairros como, por exemplo, no Prado, onde já foi identificado que as manilhas que têm as bocas de lobo não são suficientes para o escoamento dessas águas. Como é que o senhor, como vereador, pretende atuar para fazer com que esse inverno que vem pela frente não seja tão traumático como todos os outros dos anos passados que a gente já viu? É algo que sensibiliza todos nós, né? Estávamos consternados ali na quarta-feira, vendo ali como a nossa cidade acordou, vendo quantos e quantos maceienses estavam passando por alguma dificuldade, algum sofrimento. E é por isso que a gente vai unir esforços, à Prefeitura de Maceió, para que a gente busque soluções, né? É certo que Maceió cresceu muito, isso acabou fazendo com que a massa asfáltica crescesse, a massa de concreto crescesse, de modo a prejudicar a permeabilidade do solo, fazendo com que aquelas galerias que antes suportavam o fluxo de água pluvial, hoje não suportam mais. Então é preciso rever, criar canais mais extensos, que possam, assim, desafogar, né? Mas vale citar que na quarta-feira nós tivemos um verdadeiro dilúvio, um temporal, em que desabou aqui em Maceió 80% da água que era prevista para todo o mês de fevereiro. Então, realmente foi algo excepcional. Ainda que estivéssemos avançado bastante, nós sofreríamos, né? Porque é uma característica dessa mudança climática que o mundo vem sofrendo, né? Tendo em vista aí o aquecimento global. E muitas cidades vêm passando por esses problemas, não apenas em países do terceiro mundo, como o nosso, como também em países do primeiro mundo, né? Tivemos nos Estados Unidos recentemente, temporal lá prejudicou diversas cidades, então isso é uma problemática permanente que deve ser discutido permanentemente em todas as cidades. O nosso ouvinte Eric Johnson, que sempre participa conosco aqui, está sempre ligado nas nossas entrevistas, mandou uma pergunta também para o vereador Tiago Prado. Vamos acompanhar. Bom dia, Eric. Bom dia a todos que acompanham a Antena Manhã, bom dia Abdias, meu amigo, bom dia vereador delegado Tiago Prado, eu me chamo Eric Johnson, sou morador aqui do Vale do Reginaldo e recentemente vi em suas redes sociais que o senhor protocolou um projeto de lei, uma ideia que surgiu lá em São Paulo com a Amanda Vettorazzo, vereadora também, inclusive amiga minha de trincheira, de movimento. A Amanda protocolou um projeto de lei chamado Lei Anti-Oruan, e o vereador delegado Tiago Prado também trouxe essa ideia aqui para Maceió, a quem eu já parabenizo. E gostaria que o vereador pudesse explicar para os ouvintes como vai funcionar esse projeto de lei quando ele for aprovado e sancionado e como isso funcionaria na prática. Desde já agradeço a participação e um abraço. Muito obrigado, Eric Johnson. Obrigado, Eric, pela pergunta. Bom dia e fique acompanhando aí nosso trabalho, é bom a sua participação. Eric, esse foi um projeto que sim surgiu com a Amanda, a vereadora Amanda, lá de São Paulo, uma vereadora bastante atuante, e que identificou a necessidade de nós não alimentarmos músicos que fazem apologia ao crime organizado com dinheiro público. Isso porque existem músicos e não apenas o Oruan foi aquele que ficou aí batizado o nome do projeto de lei, porque é aquele que hoje, atualmente, é aquele que tem mais destaque, e aquele que efetivamente faz apologia ao crime organizado, a facções criminosas em suas letras, em seus shows. O Juan, para quem não sabe, ele é filho do maior líder do Comando Vermelho, que está preso, que é o Massinho VP, há bastante tempo. E esse Juan, com muita frequência, ele faz menção ali ao Comando Vermelho, né, nas entrelinhas ali das suas músicas. Então é muito lamentável a gente ver a matança que nós temos aqui na nossa cidade. Eu, como delegado de polícia, sou testemunha clara disso aí. Quantos e quantos jovens são mortos pelo Comando Vermelho? A citar como exemplo recente aqui,
na praia da Pajuçara, que diversos homicídios, tentativas de homicídio aconteceram, todos eles por conta do Comando Vermelho. Na Ponta da Terra já foi estabelecido toque de recolher por conta do Comando Vermelho. Vale do Reginaldo e ali nas imediações do Poço tem guerra de tráficos em que o Comando Vermelho está envolvido. Na parte alta da cidade, Benedito Bentes, Maceió 1 e diversos outros, Alameda, Pajuçara, está completamente tomado pelo Comando Vermelho. Então, assim, é uma facção criminosa que vem causando um transtorno e um problema de segurança pública tremendo para todos nós. Não apenas em Maceió, claro. Mas aqui no âmbito de Maceió, o que a gente quer é impedir que músicos que fazem apologia ao crime organizado possam estar presentes em shows com dinheiro público. Isso aí é um absurdo, não há como o poder público utilizar o dinheiro dos seus tributos, dos nossos tributos, para financiar, para custear bandas que fazem apologia ao crime organizado. E é por isso que a gente apresentou esse projeto de lei. Vereador Tiago Prado, muito obrigado por sua participação mais uma vez. Até uma próxima oportunidade. Bom dia para o senhor. Eu que agradeço a Abdias, Felipe, a todos os ouvintes. Estarei sempre à disposição para fazer o melhor mandato possível para os maceienses. Valeu, Felipe Ferreira. Até segunda-feira. Até segunda-feira. Bom final de semana para todo mundo.